O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava nu e não me vestiste, eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, da nossa família, de todo o ser humano, mas também de toda a criação do mundo. Como diz o Evangelho, desde a criação, o Pai preparou um reino para nós, no qual Jesus Cristo é o Rei e Senhor. Por Ele tudo foi feito, nele tudo existe, e para Ele tudo está aí. Então Jesus está presente em toda a situação do reino de Deus. E Ele precisa também estar presente em todas as situações da nossa vida, do nosso dia a dia.
Celebrar a festa, a solenidade de Cristo Rei do Universo é assumir com a nossa vida, com as nossas ações, palavras e gestos, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. É cumprir o mandamento do Senhor, de maneira que nós possamos dizer, assim como Paulo: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós vimos nesse evangelho e também na primeira leitura que o Senhor vai reunir diante dele todo o povo, assim como um pastor reúne as suas ovelhas. E aí ele vai separar as ovelhas dos cabritos, colocando uns à sua direita, as ovelhas, e uma à sua esquerda, os cabritos. Vocês sabem qual a diferença do cabrito para a ovelha? A diferença é que a ovelha escuta, conhece a voz do pastor e segue. Por isso, Jesus vai dizer: vem, benditos do meu Pai, porque todo aquele que segue a palavra de Deus encontra na sua vida o amor de Deus e é por ele conduzido. Aquele que ouve a voz do Senhor, o bom pastor, e segue, sabe que ali ele encontra segurança, encontra paz, ali ele encontra alento para as suas dificuldades. O próprio pastor vai ao seu encontro quando ele está perdido ou quando está sumido. O próprio pastor vai cuidar das suas feridas. O próprio pastor vai carregar no colo, pôr nos ombros. Se for preciso, pôr comida na boca. Essa é a grande diferença do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de amor, de paz e de justiça. E o reino que nós experimentamos nesse mundo é um reino de violência, de ódio, de injustiça, de rancor, aonde o outro é simplesmente um objeto para saciar a minha necessidade, aonde o outro vale muito pouco. Olha, Jesus diz, quando vai chamar o justo, vai falar assim: vem, porque quando eu estava com fome me deste de comer, quando eu estava com sede me deste de beber, quando estava doente ou na prisão foste me visitar, quando estava nu me vestiste. E aí eles vão perguntar: quando é que eu fiz isso? Diz Jesus: quando se faz para o menor dos meus, é a mim que faz. E depois também aqueles que vão ser condenados, que vão ser colocados de lado, é justamente não ter feito as boas ações, é que vai fazer com que eles não participem da alegria de Deus. Meu irmão, minha irmã, as nossas escolhas na nossa vida é que vai dizer se nós vamos experimentar sim ou não as alegrias do Senhor. Jesus já garantiu para nós a salvação. Ele nos mostrou o caminho, nos deu a tua palavra e o teu Espírito Santo. Ele não nos deixa sozinho, ele está sempre junto de nós. Mas é a opção de cada um escolher o caminho que seguir. É o livre-arbítrio. Não é Deus que nos condena. Deus sim quer que todos nós sejamos salvos. Mas é a partir das nossas ações com Deus, em obediência à sua palavra, mas também com o nosso irmão, principalmente o mais necessitado, é que vai dizer se nós abraçamos ou não o reino de Deus na nossa vida.
Nós estamos aqui hoje, nessa alegria na nossa paróquia, acolhendo 25 novos ministros. Alguns já são ministros da comunhão, vão assumir funções no Ministério da Palavra e da Exéquia, e outros entrando aí para o Ministério da Comunhão, da Acolhida e dos Enfermos. Essa palavra, esse Evangelho hoje precisa ser viva no nosso ministério. Se nós queremos ser bons ministros da palavra, bons ministros da exéquia, bons ministros da comunhão, bons ministros da acolhida e dos enfermos, precisamos fazer o que Jesus está falando hoje no seu Evangelho. É um para casa para cada um de nós em todos os dias da nossa vida. Visitar os enfermos, dar de comida a quem tem fome, matar a sede, visitar aqueles que estão presos, lutar pela justiça, correr atrás do bem para o próximo. É função de todos nós batizados. Mas quando nós recebemos de Deus esse convite especial de assumir um ministério dentro da nossa paróquia, dentro das nossas comunidades, isso precisa estar mais vivo ainda em cada um de nós. Não cabe ao Padre João, não cabe ao Diácono Ronaldo, não cabe a mim, nem nenhum coordenador de comunidade, ficar vigiando e julgando as ações de cada um de vocês. O que o Evangelho está dizendo para mim e para você, que é entre eu e Deus, é entre você e Deus, é entre eu e Deus e o irmão, é entre cada um de vocês, não só os candidatos ao ministério, mas todos nós dentro da Assembleia, é entre nós, Deus e o irmão, é que nós provamos verdadeiramente que seguimos o caminho do Senhor. A maneira que se serve, a maneira que se doa, porque o reino de Deus é um reino de amor, de justiça e de paz. E isso, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados a fazer florescer cada vez mais neste mundo. A partir do momento que nós sejamos sinal, a partir do momento que nós começamos a fazer a diferença, aí nós vamos, como diz a segunda leitura, saber que, em primeiro lugar, o Senhor ressuscitou, mas depois ressuscitarão todos aqueles que souberam viver como Ele viveu, assumir os seus ensinamentos e pôr em prática. Então, que o Senhor nos ilumine e que nos dê a graça de, encerrando esse ano litúrgico, e no próximo domingo, sábado à noite, já iniciando o outro, com o início do Advento, viver plenamente essa presença de Jesus, Rei do Universo, na nossa vida, na nossa caminhada e na nossa história. Amém? Então nós vamos passar para os ritos.